Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos e irmãs, nós já estamos celebrando neste final de semana o 3º domingo da Quaresma. Já passamos da metade dessa nossa caminhada quaresmal. E hoje já é dia de nós nos questionarmos, né? O que essa caminhada quaresmal já trouxe demais para a minha vida? Como que as reflexões da igreja, as nossas penitências, jejuns, oração, a nossa caridade, como que essas coisas ajudaram o nosso ser a chegar mais perto do ser de Deus. Então é dia de nos questionarmos disso já. Se essa quaresma já conseguiu melhorar um pouco o que nós somos, já conseguiu nos afastar um pouco do pecado, que bom, já é muita vantagem para nós. Mas se nós não melhoramos nada nesta quaresma ainda, se ainda não nos confessamos, se ainda não rezamos mais, se ainda não fizemos nenhum jejum, nenhuma penitência, não fizemos caridade ainda, precisamos pensar. Se nós não estamos somente aqui na igreja cumprindo leis exteriores, ou se a palavra de Deus está fazendo frutos mesmo em nosso coração. Primeira leitura do livro do Êxodo, nesse final de semana, nos traz justamente este tema da lei. A lei de Deus dada a Moisés no Monte Sinai, depois da escravidão do Egito. E aqui nós podemos lembrar dos outros 2 finais de semana, nos quais Deus faz uma aliança com seu povo. Lembramos de Noé, lembramos de Abraão, e hoje Deus continua fazendo aliança com o povo através de Moisés, através da sua lei dada a Moisés, através dos 10 mandamentos. Então Deus continua querendo ser próximo da humanidade, mesmo depois de tantos erros da humanidade, de tanto pecado, mesmo depois do povo ter negado a Deus, ter sido idólatra, Deus ainda continua insistindo, porque o amor de Deus é infinito, o amor de Deus é sem fim, é eterno, mais do que infinito, é eterno. O amor de Deus não conhece barreiras, não conhece limite nenhum. O único limite que existe no amor de Deus é a nossa falta de amor para com Deus. Porque só assim, quando nós não amamos a Deus, Deus também não consegue penetrar no fundo das nossas almas, no profundo dos nossos corações. Mas Deus tem o desejo de que nós, filhos seus, estejamos perto dele. E a lei de Deus é um desses caminhos. O problema acontece quando nós colocamos a lei de Deus acima do próprio Deus. Colocamos a lei de Deus acima das pessoas.
e nos tornamos legalistas. Aqui Deus coloca a lei do sábado, né? E depois nós vamos ver no Evangelho Jesus debatendo com os fariseus, os mestres da lei, de que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Porque eles não admitiam que uma pessoa, que Jesus curasse um doente no dia de sábado. Então aí já nós encontramos uma deturpação da lei. Pessoas legalistas que não deixam que o outro faça o bem por causa da lei. Então precisamos nós nos questionarmos hoje também, como eu já questionei neste início de reflexão. Estamos nós aqui nestes finais de semana, cumprindo a quaresma, cumprindo os nossos jejuns e abstinências, por causa de uma lei externa, somente? Por causa de aparências externas? Ou essas leis externas ajudam de verdade o nosso interior a se transformar, a mudar? Então nós não podemos parar somente na lei, naquilo que está escrito nos papéis. Precisamos trazer para o nosso íntimo e fazer com que o nosso íntimo se transforme. Tanto é sério essa questão da lei, que Jesus hoje se mostra irado no templo. Na festa da Páscoa, Jesus entra no templo e se assusta com a condição que ele encontra no templo. O templo, que era para ser uma casa de oração, se transforma em casa de comércio. Os cambistas que estavam lá para trocar a moeda, senão não podia fazer a oferta no templo. Os outros também que estavam vendendo os bois, as ovelhas e as pombas para a oferta, ao invés de venderem estes bens para agradar a Deus, estavam vendendo para agradar mais o bolso de cada um. Então transformavam o templo numa casa de comércio. Então Jesus fica irado com isso. Jesus se torna violento nessa questão. Violento sem ser agressivo. A violência que vem dos céus. Violência que nós podemos ligar com a ira de Deus, que nós refletimos também no primeiro domingo da quaresma. A ira de Deus, que é diferente da nossa ira. A nossa ira destrói as pessoas. A nossa ira humilha as pessoas. A ira de Deus, que nós lembrávamos no dilúvio, é uma ira que transforma, que renova. É a mesma coisa que nós podemos ver com Jesus hoje. Jesus fica irado, se enche de ira, precisa agir com violência. Mas uma ira e uma violência que transformam e purificam o templo. Já vamos escutar em outra passagem do Evangelho que o reino dos céus é dos violentos. Dos violentos contra as coisas do mundo. Dos violentos contra o pecado, dos violentos contra a idolatria e contra a banalização das coisas de Deus. E precisamos nós hoje então ter este exemplo de Jesus. Ser violentos contra as coisas que nós vemos de errado na igreja. Ser violentos contra as coisas que nós vemos de errado em nossas vidas. Nós não podemos ser condescendentes com o pecado. Não podemos banalizar as coisas de Deus só porque nós estamos aqui sempre e achar que já não vale mais de nada para nós. Eu dizia isso também na homilia sexta-feira da missa da penitência. Só porque nós estamos sempre em contato com a palavra de Deus, sempre em contato com a Eucaristia, com as orações, às vezes nós banalizamos e tratamos como se fosse uma coisa corriqueira. E não são coisas corriqueiras. Então precisamos ser violentos contra isso. Não podemos ser idólatras. A idolatria é quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus e damos força divina para essa coisa que não tem força divina. A idolatria acontece quando nós damos força de Deus para o dinheiro, força de Deus para o pecado, força de Deus para as pessoas que não são Deus, para as estruturas do mundo que não são Deus. Precisamos lutar com violência contra isso. Tecer também o nosso chicote e virar as mesas também do mundo às vezes. Precisamos fazer como Jesus. Uma ira e uma violência que nos levam a Deus. Que nos purificam e que nos transformam. E é isso que Jesus vem fazer. Ele vem purificar o templo.
Purificar naquela época o templo físico, mas muito mais do que isso, purificar os templos dos nossos corpos também. Precisamos disso, de purificação. Afastar de nós o pecado, afastar de nós as manias que não nos levam a Deus, os maus pensamentos, as más atitudes, o ódio contra as pessoas, a vingança, as mentiras, as fofocas, as divisões na igreja, na família, na sociedade. É disso que nós precisamos purificar os nossos templos, os nossos corpos. Purificados os nossos corpos, podemos então participar no templo físico. E dentro deste templo físico da nossa igreja, precisamos encontrar o verdadeiro templo, que é Jesus Cristo. Porque de nada adianta uma igreja bonita que nós temos, muitas igrejas bonitas que nós temos e nós conhecemos, se nós não adentramos no verdadeiro templo, que é o próprio Jesus. Ele que se fez tenda no meio de nós, que se encarnou e fez morada no meio de nós. Ele é o templo verdadeiro. É através dele que nós precisamos passar para encontrar o Pai. Peçamos a Deus então que nos dê essa força de ser violentos conosco mesmos, força de ser violentos contra as estruturas de pecado que ainda reinam no mundo, força para transformar a vida e nos purificar de todo o mal. Deus nos ajude.